Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa Marcinha. noite. Boa noite a todos que nos acompanham, que acompanham agora, que acompanharão mais tarde. E aí, muito calor, Marcinha? Muito. Aqui tem o verão, região norte, no meio do ano é verão. Ah, é? É. Nossa, deve estar muito quente. É mais perto da América do Norte. Ah, é? Tá certo. Belém. Então, é mais próximo, é um clima tipo da Flórida, um pouco, a umidade. E aqui tem a Amazônia, né? Muito úmido, muito calor. Também quando chove, né? Chove muito, né? Muita água. Mas é bom, a gente não pode reclamar, né? Como, pegando o apóstolo Paulo, é preciso. A tudo dai graças. É bom, hoje a gente às vezes não sabe por quê, mas tem um motivo. Hoje mais o tema vai ser que os nossos olhos não acompanham. Vai ser falar da morte, então a gente tem que se preparar para o assunto. Vamos começar, Márcia. Qual é o contrário de morte? Não é vida. É renascimento. Renascimento. Que é sempre vida. Vida dos dois lados. É sempre vida. Sempre vida. Hoje a mensagem, mostra aí o livrinho, Márcia. A mensagem do livro Filho de Deus, como a gente sempre lê, a mensagem é número 21. Deus quer. Deus não quer o meu progresso, porquanto os meus caminhos estão interditados. Deus não quer a minha felicidade, já que tudo quanto me diz respeito resulta em sucesso. Deus não quer o meu bem-estar, porque somente sofrimentos chegam a mim. Deus não quer a minha paz, já que a luta jamais me abandona. Deus não quer o meu amor, pois que apenas a amargura se me faz companheira. Estas e outras exclamações caracterizam a visão incorreta que a criatura tem em relação a Deus, especialmente quando está afetada pela revolta ou insatisfação. No entanto, Deus quer o teu progresso, não aquele que se assenta na desonra e no vício. Deus quer a tua felicidade, não, porém, feita de ilusão e de triunfo mentiroso, que logo passam. Deus quer o teu bem-estar, todavia, na estrutura de uma vida íntima saudável, que resulte de uma depuração moral necessária. Deus quer a tua paz legítima, após acalmados os anseios do coração e regularizados os débitos da consciência. Deus quer o teu amor, superadas as sombras dos conflitos
e as instabilidades da tua emoção. Triunfo no mundo é gozo que passa. Triunfo com Deus é harmonia que permanece. Deus quer o melhor para ti, e porque ainda não sabes elegê-lo, proporciona-te os meios para consegui-lo em definitivo, sem margem de o perder. Belíssima, né, Márcia? Acho que bem cabe nessa mensagem de hoje, nesse estudo de hoje, né? Porque se a gente tiver para Deus, assim como Ele está para nós, só teremos sucesso. O problema somos nós, o nosso O olhar, né? egoísmo, o nosso orgulho, o olhar. Linda mensagem, né? E a falta de confiança nele, aí pensa que é Olha que lindo. vítima. Triunfo com Deus é harmonia que permanece. É. Tudo duradouro, né? Bom, então, deixa eu botar aqui, vamos fazer a nossa oração para iniciar o nosso. Deixa eu botar só isso aqui. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de amor, nosso Deus, nosso Pai de bondade, de supremo triunfo, de misericórdia por nós, roga. Ele que está sempre à nossa espera, né? Que possamos, Senhor, estarmos junto a Ti, de corações e sentimentos puros, Senhor, que possamos tirar o véu do ego, o véu da máscara, o véu que obscurece os teus verdadeiros ensinamentos, e que o seu Filho, nosso Mestre maior, veio nos mostrar. Ó Mestre Jesus, que possamos estar abertos, com o coração aberto ao conhecimento que iremos passar essa noite, os pensamentos também, sempre seguros em Ti, confiantes de que tudo que Tu ensinastes é a verdade que devemos seguir, porque vós sois o caminho da verdade para a vida, e essa vida que queremos, que seja contigo, que possamos sempre desenvolver a nossa, os nossos, como é que eu falo? Nossas virtudes, para que possamos seguir o teu caminho contigo e estarmos com Deus assim como vós estáis com o Pai, com o nosso Pai. Que possamos, então, pedir aos nossos guias, aos nossos mentores de luz, a espiritualidade amiga, a egrégora de Joana, que sempre nos acompanha, que possamos estar unidos nesse pensamento de amor, para falarmos de um tema que às vezes é meio complicado, mas hoje é só a introdução. Então, que possamos estar intuídos e unidos em Ti, e pedimos a permissão, sobretudo de Deus, para darmos por iniciados os estudos da noite de hoje. Ser conosco, Jesus, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Rolei um pouco. Minha cabeça está toda confusa. Eu estou cansada. Mas estou pronta para a jornada nova. Sim, Essa normal. aqui, ó. Vamos embora. Bora que o barco toca. É. Fatalidade da morte. Momento com Joana. Hoje são 15 de junho de 2024, Estação da Luz. Pegamos o conteúdo desse livro, Libertação do Sofrimento. A gente sempre gosta de lembrar que, quando faz necessário, a gente vai para outros livros, da Joana, mas quando fica muito complexo, a gente prefere recuar, né? E porque a gente está sempre querendo, é o nosso primeiro ano com este programa, e, por exemplo, falar da morte já é, por si mesmo, um tabu, né? A gente tem qual de nós não já sofreu com a morte de um ente querido? Então já é um tema mais complexo. Então o medo da morte, também, né? esses outros, que eu diria, o braço morte é uma coisa, aí vem o medo da morte, aí vem o pânico da morte, aí vem fobia, aí vem, né, são gradações de um tema que
É complexo, mas ao mesmo tempo, né? Para a parte espírita é tranquila. Até nós, em tese, que deveríamos ser seguros, né? Eu, quando perdi o meu pai, eu acho que eu fui a mais maluquete da família, a espírita, a espírita, a espírita. Mas é porque eu também estava fora do Brasil, acho que veio tem culpa, outras coisas que atuam. Né? Mas vamos que vamos aí no conteúdo do livro Libertação do Sofrimento. Ó, já tem uma, duas, 3 perguntas. Depois a gente olha olha essas quem está com a gente. Boa noite, Fátima. Boa noite, Fátima. A gente tem que convidar a Fátima, é uma amiga nossa, psicóloga, para ela vir participar. Alice, boa noite. A Fátima é a próxima, uma das convidadas da nossa lista, né? Olha como está aí como ficou. Mudou tudo. Olha essa frase do Confúcio. Adorei. Aprende a viver como deves e saberás morrer bem. Porque a gente morre como a gente viveu, bem, muito inteligente. Confúcio, de 551 a 479 a.C. Antes. Já tinha esse conhecimento todo, olha. Aprende a viver como deves e saberás morrer bem. Continuar vivendo, né? Olha aí como está. Mas tu consegue ler. Boa noite, Nilce, querida. Olha, Nilce, não era para ser essa letra, mas mudou quando a gente botou aqui, ó. Alguma coisa não foi salva. Dor alguma é comparável. Isso aqui está no livro Libertação do Sofrimento, para quem chegou depois, né? Está no livro Libertação do Sofrimento, capítulo 9, A Fatalidade da Morte. Para quem não viu, é esse aqui, ó. Deixa eu voltar rapidinho aí, ó. Fatalidade da Morte, livro Libertação do Sofrimento. Ó. Dor alguma é comparável àquela que surge após a desencarnação de um ser querido. Ceifando a alegria de viver de quem fica no corpo, assinala profundamente os sentimentos do amor, deixando vigorosas marcas no campo emocional. A morte, no entanto, é uma fatalidade inevitável, e todos aqueles que se encontram vivos no corpo, em momento próprio dele, serão arrebatados. Nada obstante este conhecimento, as criaturas transitam no corpo como se ele devesse durar para sempre, não se interrompendo o fluxo de energia, não se decompondo, não sofrendo modificações através do tempo, não sucumbindo à inevitável desconexão celular, ou seja, morte total, né? Anóxia, que aí para de oxigenar o cérebro, morre tudo, que a última coisa a parar antes do coração é o cérebro. Então, quando a gente viu aqui essa frase sábia do Confúcio, antes de Confúcio, já na Índia, antes da civilização egípcia, o Vedanta, os Vedas, já tratavam, né, da questão da morte, a questão da alma, por que se vive, como é viver, como é morrer. E a civilização egípcia também pensava muito nisso, né? Eles viviam para isso, né? Porque eles pensavam já na a vida após morte, né? Por isso que eles matavam todo mundo junto, né? Depois que o rei morresse, né? O faraó. E se não mumificasse, que eu acho que não era uma coisa tão popular, porque devia ser dispendioso, né? Devia ser caro. Claro, eles usam coisas caríssimas. Mas a elite... Âmbar, coisas só de essências que manipulavam. Tudo muito caro, para extrair o perfume. Acreditava que tinha que ser mumificado para ir para a próxima vida, para outra vida. Eles tiravam... Eu vi uma reportagem de arqueologia no History Channel, que eles tiravam a parte de dentro, né, do vísceras, intestino, que apodrece, tiravam o sangue,
Faziam todos os órgãos. sangria, tiravam todas as secreções. Mas olha só, eles já sabiam que tem que fazer isso. Ninguém ensinou. Alguns órgãos, eles também mumificavam. O Então, coração o e o cérebro. coração, o fígado, dependendo da pessoa, Fígado, aí colocava dentro, de né, volta. dependendo de volta, mais ressecado, mais É, curado. Então, tratado, né? então, da história, essa preocupação com a morte, ela vem desde sempre, todas as civilizações, porque não há quem não sofra. Se um Acho que animal tendo sofre, consciência, não tem como, que a gente é sentimento. A gente tem tudo, né? se um Não tem animal como. sofre com a A perda, perda já do vi seu outro filhote. dia um cachorro carregando o amigo dele, levando para um homem salvar. Tem um Ah, vídeo. eu vi. Tem, tem macacos que fazem isso, tem mães Você orangotango lembra que aquele da selvagem, da a mãezinha do viadinho? Que levou, parou um carro. Você lembra aquele? Que o cara foi seguindo e queria chamar para mostrar que ele tinha prendido o pezinho é impressionante. numa rede de futebol. Não, a mãe búfala, que enfrentou não sei quantos crocodilos para tirar o bezerrinho de dentro da boca de um crocodilo. A Oh, sorte dela que veio a manada. Foi, aí a manada entrou na água, pisavam no crocodilo. Isso é um vídeo mais antigo, deve ter uns 15 anos eu não isso, porque eu me conheço. lembro que foi no início da internet Ah, que eu vi esses vídeos assim, de coisa animal, de. entendi. Então, esse vídeo viralizou na época e era a manada inteira salvou o bezerrinho. Salvou o bezerrinho. Então, Que imagina gracinha. nós que somos apegados, que temos essa coisa do sangue, meu Eu me lembrei filho daquela mãe que entrou na boca de um crocodilo que você contou. também, também, isso foi na Flórida. É. E ela abriu e tirou o filho. Olha o E a instinto de força para abrir essa conservação, mandíbula. a maternidade, olha que É. poderosa. Então, olha aí, não tem dor alguma é comparável àquela que surge após a desencarnação. Aí a dor maior, isso até no Evangelho é citado, é a perda de um filho. Quem já perdeu um filho? Tem uma prima que perdeu um filho com 15 anos, meu irmão Minha mãe. perdeu o filho, tua mãe, o O irmão primeiro, teu. antes de nascer, ele Ah, perdeu porque ele teve circular de cordão na época que pediram para minha mãe voltar para casa, não deu tempo de chegar para fazer a cesárea. Ela ah, estava prontinha, era o único menino da calma, família. olha, uma dor, Era o meu pai queria o menino, né? ceifando a alegria de viver. Olha, essa minha prima, graças a Deus, ela está com 50 e poucos anos e ela conseguiu ter um filho. Ela conseguiu ter um filho, uma filha. Agora é uma filha que ela teve com 50 e poucos anos, porque ela para dar um sentido para a vida dela, né? Então, e a filha dela está saudável, está com 6 meses, muito Legal. bonitinha, muito legal. Olha a Elisete, não se esqueça de que somos o reflexo daquilo que pensamos. É, Portanto, tenha bons pensamentos positivos. Fica com Deus. Boa noite. boa noite. Obrigada, querida. Obrigada. Obrigada. Então, essa questão da morte, a fatalidade, a gente vai ver aqui com esse estudo singelo que tudo tem uma razão, Deus é misericordioso, justo e bom, e que a morte nada mais é do que uma passagem para o outro Passagem. lado, a gente não perde ninguém, ninguém fica. Quando há amor, fica longe de nós. A convivência continua pelo amor, pelo carinho, pelo pensamento, porque a pessoa Sabe o que eu está. lembrei? Daquela da introdução do livro Nosso Lar. A vida não cessa. A vida. Muito lindo, muito lindo. Ah, é muito lindo. Que ele fala o corpo, o que é o corpo? Uma veste.
o tempo, um minuto na eternidade, né? É lindo demais, né? Mas o que ele frisa é a vida não cessa, é o ir e vir, né? É lindo demais. Eu não sei falar, mas é mais ou menos isso. Eu lembrei que o corpo é uma veste, a gente vai perder o corpo material. Vários filósofos já falaram isso, que é como se fosse uma roupa. A gente tira a roupa e o espírito continua. O Plotino. É o veículo mais grosso que a gente tem. Então, o que a gente deixa aqui é o que é para usar só na Terra. A gente não precisa dele, gente. Aí a pergunta que a gente faz aqui, retoricamente, mesmo com esse conhecimento que é aqui o final, por que nós, as criaturas que transitam aqui pelo corpo, acha que a vida vai durar para sempre? Acha que não vai se decompor? Né? A gente quer viver 100 anos, a gente quer viver 120 anos, não sofrendo modificações através do tempo, não sucumbindo à desconexão celular. A gente vai ter catarata, a gente vai ter artrose, artrite, a gente vai ter... O mais difícil hoje em dia é você chegar como um completista, que é você viver o tempo certo que foi predeterminado para você. Porque aqui tem até uma pergunta que a gente já pode ir respondendo, que pergunta aqui: existe uma forma de atrasar ou de adiantar este momento fatal? Adiantar sempre tem, é você ir antes do tempo, né? Adiantar, que eu entendi assim, ou não? Com adiantar certeza. ou atrasar? Através do problema pulmonar, o cuidar cigarro, bem do corpo, as drogas, você os adianta. alimentos, comer de adianta. forma saudável, se exercitar, nada em excesso. E além do que tu colocas para dentro, né? O que tu falas, aqui, o que também. tu pensas, porque o alimento a raiva, aqui, espiritual, o ressentimento é danoso. A tristeza, né? Fica no peito, é o plexo cardíaco, é o chakra cardíaco, a tristeza, a depressão. A gente pode ver se a gente está muito triste, colocando a mão aqui, né, entre os seios, nessa altura aqui, a glândula timo. Essa área aqui toda dói quando a gente está muito triste. Então, isso é um sinal que a gente tem que se cuidar, porque a tristeza ela pode atrair doenças. Você ficar remoendo ideias mórbidas. Então, a gente pode atrasar. Como é atrasar? Aí você está fazendo tanto bem, você tem um neto, uma neta. Está sendo tão necessária aqui, igual o Chico, igual ele trabalho enorme. Aí deixaram mais um pouco, vai ganhando, igual o Divaldo, está ganhando a... moratória. Como é que chama? É a moratória, que moratória, vai ganhando. A moratória. Vai ganhando. Moratória. Então, vai ganhando. Você pode atrasar. Vai renovando. Quanto mais você é útil, quanto mais você faz o bem por si mesmo e pelos outros. Quando você não é o problema, você é a solução. A solução. Passa para o próximo, querida. Vamos voar. Impregnando-se da matéria orgânica, o adormece, olvidando o grande lar de onde procede e intoxicando-se de alguma forma nos fluidos que sustentam a indumentária fisiológica. A cultura e a convivência social, caracterizada pelo utilitarismo, desde cedo infundem no ser necessidades que não são legítimas, criando condicionamentos que dizem respeito apenas ao prazer, em grave equívoco em torno dos objetivos da existência terrestre. Por outro lado, as religiões tradicionais e muitas outras denominações evangélicas, preocupadas com o mundo, descuidam-se do laço espiritual da jornada terrestre, estimulando os seus fiéis à conquista dos valores enganosos dessa viagem, distantes dos compromissos libertadores da imortalidade. Então, é o famoso esquecimento aqui no início. O espírito adormece, olvidando o grande lar, de onde viemos. A gente não lembra, porque a gente não adianta, todo mundo pensa, mas não é bom o esquecimento. Imagina se a gente ficar se lembrando que a gente foi uma assassina, que foi uma prostituta de esquina, no Porto aqui,
né? Ou Ou que então você que a sua família que está atual é todo você que matou todo mundo. Você está resgatando aqui. que Ficar você tem lembrando. raiva, que Não é você bom. tem raiva dos familiares, que você tem, na verdade, tem ódio do teu pai, porque o teu pai foi um, então por aí a gente tudo tem intoxicando-se de alguma forma nos fluidos que sustenta a indumentária, porque a gente tem que aprender, mesmo com o esquecimento, está no nosso No corpo inconsciente, sem ser do corpo. está gravado a necessidade, você sabe que tem que aprender a amar tua família, que tem que aceitar as coisas que vêm do jeito que vêm, o que tu não pode mudar. É que nem aquela prece da serenidade. Me dê serenidade para aceitar o que eu não posso mudar e me ajude a ter visão para o que eu posso modificar na minha vida. Né? Então, olha aí, a cultura, a convivência social caracterizada pelo o excesso de materialismo, é o aqui e o agora, vamos desfrutar de Márcio, o que eu tudo. entendi também aqui em cima é o seguinte: esses lixos que as pessoas consomem, as drogas, que aqui fala impregnando-se de matéria orgânica, o espírito adormece relativamente. Fica tipo meio cá, meio lá, né? É, Não é isso? Você é, acaba é. perdendo um pouco da razão, né? Sim, porque você É pode isso também se deslumbrar com a vida aqui, nem ter a também. menor, esquecer tudo. Né? A gente recomenda o nosso lá 2, os mensageiros, que tem uma mensagem sobre isso que é impressionante. Como eles esqueceram, né, do programa deles. Do Pra... propósito. Impressionante. Então, caracterizado pelo utilitarismo, que é o consumismo, que é materialismo, a pessoa começa a usar as próprias pessoas, criando condicionamento que diz respeito apenas ao prazer, o hedonismo, a vaidade, o excesso, né, de tudo que é o aqui. Ah, eu estou aqui de férias. E não pensa no eterno, não pensa no imortal, que são os valores da alma. Como disse lá Confúcio, eu vou morrer bem conforme eu vivo bem, porque ninguém vai virar santo depois que desencarnar. Se eu não sou gente boa aqui, eu não vou ser gente boa do outro lado. Se eu sou mediana aqui, eu vou ser mediana do outro lado, né? A gente não vai fazer. A gente Aí, olha leva aqui, a vida que a gente vive aqui. vive aqui. Então, fazer o bem já é prenúncio de que o próprio Chico falou: todo bem que você faz é o teu passaporte para a vida espiritual. Eu adoro essa frase. Bonito. Passaporte, ele usa o termo passaporte. Por Gostei do outro, passaporte. por outro lado, as religiões tradicionais e muitas denominações evangélicas preocupadas com o mundo descuidam-se do laço espiritual da jornada terrestre, estimulando os fiéis à conquista dos valores enganosos dessa viagem, distante dos compromissos libertadores da imortalidade. Quando a pessoa entra na religião exatamente para ser bem-sucedido materialmente, é quando só pensa nos bens terrenos, só pensa também foi dia de Santo Antônio outro dia, né? Coloca o Santo Antônio de cabeça para baixo para arrumar E um marido adianta rico. isso. Uma... Isso é crendice, que não adianta nada, gente. Não, é um exemplo bobo, mas é que usa da religião, é uma metáfora, tu está usando, até porque até parece que Santo Antônio vai se preocupar com a tua vida amorosa. Né? Infelizmente, a gente tem que ser claro, ele não está preocupado com a tua vida amorosa, ele está preocupado com a tua evolução espiritual, se tu é devota e se tu tem merecimento. Né? A Sister Mano, aqui, minha irmã, boa noite. boa Então, noite. o importante é Jesus não para ser adorado, é Jesus como Seguido. modelo, Modelo, é um modelo ser seguido. Jesus como exemplo, Exemplos que a gente Jesus tem que viver aqui. que dentro de nós. Né? Então, não adianta eu dizer Senhor, Senhor e não fazer o que. Pode ler, Senhor, aí. Senhor, não fazer a vontade do Pai, A né? vontade do Pai. Anteriormente, sem corresponderes o significado, não, sem compreenderem o significado da renúncia e da abnegação,
Os religiosos, dominados por doentio fantasma, propunham o ódio ao Fanatismo. mundo. Oh, Fanatismo. ai, desculpa, é que está pequeno demais. Por doentio fanatismo, propunham o ódio ao mundo, favorecendo terríveis cilícios e mortificações desnecessárias, mediante os quais se pretendia castigar o corpo, libertando o espírito. Os flagelos. Suplícios injustificáveis eram impostos àqueles que desejavam a plenitude, a perfeita integração no seu amor, tornando-os amargos, distantes, indiferentes, alienados. Olha, só querendo te falar, quando eu faço o PowerPoint, eu coloco tudo da mesma fonte. Pois é, e por que está diferente, né? É porque eu não tenho o PowerPoint oficial. O meu computador é Mac, né? É Apple. Então, quando eu digito, eu converto para o PowerPoint. Quando o teu é PC, aí quando vai para o teu, fica na fonte que está no teu PowerPoint. Porque o que corresponde. Por isso. O meu é convertido. Entendi. A gente vai ver bora ver semana que vem como vai ficar. Vamos nos adiantar. O que eu coloquei aqui, essa imagem. Eu gostei da imagem. É o simbolismo, né, do filho pródigo. Eu imaginei. Que é o Deus amoroso. Então não adianta tu te flagelares, porque para Deus, que é todo justiça, todo misericórdia, todo amor, ele me ama como ele ama um maior bandido. Ele não quer que a gente se machuque. Não, porque não tem diferença entre eu, você e os bandidos não e os tem. terroristas. Somos não tem. Filhos e irmãos. Filhos e irmãos. Então, se você vai se flagelar achando que teu espírito vai purificar... Ou então vai ficar em penitência sem comer durante jejum 1 mês. O jejum ideal... no cérebro. O jejum ideal é para de fazer fofoca. É da boca, do pensamento. Para de ter ódio. Para de postar coisas horríveis na internet. Para de brigar com uma casa espírita contra outra casa espírita. Para de falar mal de evangélico, falar mal disso, falar mal. A intolerância religiosa, a intolerância. Começa a procurar os seus defeitos para corrigir, que é mais fácil. Cada um de nós tem que se supliciar na vaidade, no orgulho, né? Então, no egoísmo, começar a pensar o que eu posso fazer pelo próximo, né? O pouquinho, o óbolo da viúva, o pouquinho que eu já posso, porque Deus é todo amor. Ele aceitou o filho que vilipendiou toda a sua herança, que foi viver de uma forma dissoluta, né? Gastou tudo. Olha, até o aspecto dele quando ele volta. Ele queria comer com os empregados, ele queria comer, né? Eu não sou digno que tu me chames de filho, eu não sou digno, porque ele reconhecia o erro, mas para Deus, todos somos merecedores do amor. Então não adianta tu macerar o teu corpo se tu não macerares o teu orgulho, o teu egoísmo, a tua vaidade. Com a terceira revelação, a gente teve com Allan Kardec, com Hippolyte Léon Denisard Rivail, teve a oportunidade dele tirar a sabedoria dos desencarnados. A codificação espírita é dos espíritos que vieram nos dar a cola, vieram nos confirmar Jesus como modelo e guia da humanidade. Então, essa é a proposta. A morte não existe. A morte é uma transferência desse espírito imortal para o cosmos, para a nossa morada. Jesus não falou: há muitas moradas na casa de meu Pai? Né? Então, essa é a imagenzinha aqui do filho pródigo. Dos mundos, né?
habitados. Essa letra tá boa. Tá boa. Imposições perversas eram apresentadas como salutares para a purificação, para a libertação do pecado, que se encontrava mais na imaginação doentia desses líderes religiosos do que propriamente na conduta infeliz sofredora dos candidatos ao aperfeiçoamento. À medida, porém, que a cultura substituiu a superstição e o conhecimento abriu o campo para as investigações em torno do ser psicológico, essas práticas absurdas caíram por descrédito, tornando-se detestáveis e dignas de abominação. Surgiram, então, novas propostas salvacionistas, organizadas de maneira a seduzir os ambiciosos que pretendem o reino dos céus mediante a conquista dos tesouros da terra, permitindo-se a lavagem cerebral, que lhes proporciona a fuga da realidade para as fantasias de ocasião, vestidas de fortuna, poder, destaque na comunidade, sem nenhuma estruturação emocional para a vida depois da morte, que isso é o importante, né? Eles não quiseram. Então, só imaginar que eu tenho o privilégio de ter uma profissão, de ganhar bem, e aí eu faço umas doações para uma igreja. Aí eu já acho que eu tenho meu lugar no reino dos céus. Pura tolice. O bem que eu faço, este é tão impressionante que na parábola do servo infiel, que não é tão simples, essa parábola, você percebe que o dinheiro do servo infiel, o dinheiro da iniquidade, se for utilizado para o bem, vai servir para este servo infiel, né, como um atenuante ou um paliativo, né? Ele vai ali diminuir a pena dele. Cada vez que você faz, digamos que eu seja uma política corrupta, mas com esse dinheiro da corrupção, eu verdadeiramente fundei um orfanato. Eu verdadeiramente sustento 1.000 crianças. Então, com o dinheiro da iniquidade, eu fiz o bem. Eu fiz o bem. Então, o inverso, eu posso não fazer coisa ruim, eu não sou corrupta, eu tenho uma vida relativamente regrada, mas o que é que eu faço de bem se eu só vivi só para mim? Eu não ajudei as pessoas, eu não dei de mim mesma para o próximo. Então, a gente está jogando aqui para a gente pensar. O espiritismo, ele coloca, né, esses questionamentos para nós pensarmos. Aonde eu não é nada estou pronto, a gente tem que pensar. Então, será que eu também uso o espiritismo como uma certa indulgência porque eu não quero ir para o umbral? Eu já escutei, talvez eu já pensei assim, eu virei espírita, será que agora eu já não vou para um lugar tão ruim? Aí você está barganhando. Então a gente vai vendo o que é a morte. A morte nada mais é do que tu tirar a roupa grosseira, porque o que tu és, tu continuas sendo. Continuará sendo. E ainda vou mais, não tem o abafamento do corpo. Então, as paixões ficam mais claras. A tua mesquinharia a máscara cai. Vai ficar mais mesquinho. A máscara serve só para esse mundo aqui. Da ilusão. O teu orgulho fica mais claro do outro lado. Né? A tua vaidade, a tua raiva, o teu ódio, o teu fanatismo. Olha aí, olha a cara de maluca eu estou fazendo aqui. A gente até atua, né? Também. Está bem de maluca aqui. Então, a gente está vendo o que é isso. Então, colocou também na morte esse pânico, né?
Aí tem o pânico, olha aí, destaque sem nenhuma estruturação emocional para a vida depois da morte. Então, quantos e quantos não dormem? Do outro lado, morri e vou dormir. A gente conhece na literatura de André Luiz quantos ficam dormindo porque eles se auto-hipnotizam. Eles acreditaram naquilo e aquilo se tornou realidade, né? Eles acreditam que eles estão fazendo descanso após morte, que tem gente que acredita que vai descansar a vida inteira. A vida inteira, que eu falo, é a vida inteira. Depois o julgamento daqui, né? final. O julgamento final, não é isso? O julgamento se congelam, final. Né? Ali nos Mensageiros fala. Eles ficam todos congelados, em tipo estase, que a pessoa fica mumificada ali. Ele está vivo, só que ele não sabe. Não. Eles rezam por eles. Centenas de anos. Muitos anos. Então, morrer não é tão simples, porque a gente pode morrer e não desencarnar. Mas a gente faz um treino todo dia, né, Márcia? Todo dia, para a gente ser desapegado. Desapegar. É um treino para a morte, para quando for de verdade. Será que foi? Será que não foi? O Rodivaldo falou que é simples. Basta você. Irmã Joana diz assim: quando acontecer isso, para você saber se você foi mesmo, se você está desdobrado, se você foi mesmo, puxa a cortina. Se a cortina não se mexer, a cortina do quarto, você está morto mesmo. Eu venho te buscar. Mas fora disso, não adianta me chamar. Ele já teve várias vezes, né, que ele achou que ele já estava. Aí ele pede para a Joana para voltar, ele pede para a mãe, ele pede para Deus. Ele tropeçou no quarto, lembra? Depois que aconteceu aquele negócio com o dedão dele, ele tropeçou, foi empurrado por obsessor, né? Aí começaram a rir dele. Ah, agora você caiu. Aí ele falou, não é que meu corpo caiu mesmo. Ele começou a rir dele mesmo, né? Aí que ele quebrou o espírito. Uma figura, é um exemplo de vida também. Sempre com levar bom tudo humor. com bom humor, a idade que ele tem, nossa, ele é muito jovem. Ele é jovem aqui, ó. Vamos lá, aqui. Essa é tida como... Quer ir lendo e já for comentando? Não. A gente já está 9h35. Essa é tida como algo muito remoto de acontecer, ficando para posterior análise quando o tempo permitir. Simultaneamente, a indiferença pela vida espiritual vem tomando corpo na sociedade, com exceções, naturalmente, dando margens a vivências religiosas perfeitamente integradas no contexto da conduta materialista de ocasião. Seria interessante alguém tiver uma ideia, né, de fazer um livro sobre todas as figuras, prêmios Nobel, de física, de química, de medicina, filosofia, poesia, o que for, literatura, essas pessoas que acreditam em Deus. A maioria deles acreditam em Deus. Então, os filósofos, a maioria, mas só se citam um que não acreditava. O mais famoso é o que não acreditava, não é impressionante? Então, quantos filósofos, quando a pessoa que compra livros de filosofia, então são tantos os filósofos. Por isso que a Joana, muitas vezes, ela cita, né? A gente até já fez em alguns estudos atrás, ela cita os que a gente não conhecia, que eram, né, que acreditavam em Deus. Acreditavam em Deus. Acreditavam. Tem um programa aí recente do Elahá, que a Federação Espírita de Goiás, não me lembro o nome do programa, eu acho que é O Espírito e o Tempo, é baseado no livro do Herculano Pires. Do Pedro Granja. Aí falou do Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato, no final da vida dele, era espírita. Ele era espírita. Não sabia, não. Não, ele espírita. Era. Olha, quantas pessoas... Eu acho o máximo Suassuna, quando está numa entrevista com o Jô Soares, se ele acreditava em Deus. Ele ficou assim, eu não acredito em Deus, eu tenho certeza, é a minha vida. Não existe vida sem Deus. O Jô Soares ficou assim, espantado.
Então, é incrível isso. Então, a indiferença pela vida espiritual está tomando o grande corpo, então estão fazendo a cabeça dos jovens, né? Porque é caretice, acreditar em Deus é caretice para a igreja. Não! Vamos parar com isso. Vamos dizer para o outro: Deus te abençoe, Deus te proteja, vai em paz, vai com Deus, que os anjos de Deus te protejam. Né? Então, é o E é muito bom a materialismo. gente dar essa bênção, Com botar Deus na nossa certeza, vida. com certeza, com certeza. Aí vem Principalmente aí, sendo jovem. lá, de novo, a fonte pequenina. Mas vai. Reflexiona em torno da vida e da morte. Não serás exceção ante o inexorável fenômeno da desencarnação. Dedica alguns minutos diários para pensar na transitoriedade da vida física. Aqueles com os quais convives são bênçãos para o teu crescimento espiritual. Familiares e amigos, adversários e perseguidores são companheiros da imortalidade, momentaneamente vestidos de carne, com os quais tens compromissos de fraternidade e de amor. Cuida de viver com eles em clima de saúde espiritual e de paz, aproveitando cada instante para aprimorar os sentimentos fraternos, promovendo-os e promovendo-te, afeiçoando-te e libertando-te, porque chegará o momento em que te separarás do seu convívio físico. Por isso que Jesus diz, né? É para a gente entrar, a gente amar os nossos inimigos e, pelo menos em vida, a gente tentar mudar esse laço, né? Senão o que a gente levar para lá vai persistir em outras vidas, né? Procura de endireitar o teu caminho enquanto estás a caminho com o teu inimigo. Antes de tu colocares a oferenda no altar, É isso. vai fazer Reconcilia-te as pazes, reconcilia-te. com Né? teu Então, adversário. reflexionar em torno da vida e da morte. Isso tem que vir na nossa cabeça. A gente não sabe quando vai chegar. A gente tem que estar preparado, tem que pegar um momento, pelo menos, para pensar. Tem gente que foge desse pensamento, Eu não tenho medita. um amigo que a mãe dele foi diagnosticada, deve ter uns anos isso. A mãe dele foi diagnosticada com câncer de pulmão. Eu acho que 2 meses do diagnóstico, 2 meses. Então, tu nunca sabes. Uma meningite. Para estar pelo menos no seu subconsciente, para pelo menos já estar pronto. Para quando você tiver. Porque ninguém sabe a hora. Pode ser amanhã. Não, Posso pode ser amanhã. acordar Pode ser amanhã já. nem Acordo no mundo espiritual. Tem gente que fala, não, deixa para pensar quando eu morrer, mas aí você não vai nem se preparar. Joana fala que a gente tem que ter esse preparo. Tanto da vida quanto da morte. Quando eu estava lá fora, o nosso grupo, que fazia muitas visitas, fazia evangelho na casa das pessoas, não sei o quê, a gente participou, recebeu uma família de brasileiros, porque o rapaz foi para Nova York. No avião, ele começou a passar mal. Quando ele chegou lá, meningite. Quando a família chegou em Nova York, ele já estava com a morte cerebral. Então, foi assim, Não, ele se comunicava, a gente sentia que ele se comunicava espiritualmente, que ele apertava a mão da mãe, e os médicos americanos não acreditavam que ele tinha mexido a mão, porque a morte cerebral já tinha acontecido. E ele só foi desencarnar mesmo. Ele só foi desencarnar mesmo uns 2 meses depois que trouxeram ele nas máquinas. Para ele desligando, né? Célula trouxeram ele num avião com a UTI, e ele ficou ainda um tempo no Brasil com a família, e aí até que ele realmente... Mas queriam desligar tudo na hora lá, e a família não deixou, a família espírita. Então é isso, olha, a gente tem... Então vai chegar o momento.
olha, dedica alguns minutos diários para pensar essa pandemia, as coisas que acontecem, a guerra. Eu vi um vídeo de uma garotinha da Ucrânia, ela está viva, mas ela perdeu a perna inteira, até aqui em cima. A prótese dela vem até o quadril. Eu sei como é. Uma garotinha. Mas você Então, sabe, apesar de você falar, é uma garotinha, mas as crianças, tanto na são parte resilientes, emocional ou física, se adaptam a tudo. são Tem um resilientes. emocional muito, muito bom. Essas crianças são demais, porque as criancinhas lá do hospital, tanto as de câncer, as de câncer terminal, elas tinham uma vida, elas tinham um exemplo, elas eram um exemplo, porque elas tinham um desapego tão grande, entendeu? Impressionante isso. Elas E são lições de vida. a morte vai chegar para todos nós. Ninguém vai virar semente. Quer dizer, vamos virar semente, a gente vai voltar para o. Sim, mas a gente vai continuar, vai voltar, mas a gente não vai virar semente. Aqueles com os Graças a quais Deus, a convive gente são vai ganhar a liberdade bênção. espiritual. Não para fazer bagunça, mas para ter o convívio dos bons. Os problemas são as Vão te soluções. acompanhar. Não, aqui, quando fala, né, olha aí, aqueles com os quais convives são bênçãos do teu crescimento. Ah, Os sim. familiares e amigos, adversários e Adversário. perseguidores são companheiros da imortalidade. Vai todo mundo nos acompanhar, porque está dentro de nós. Eu sou onde está o meu tesouro, aí é que vive o meu coração. É. Então, se eu tenho raiva, a raiva de João está dentro de mim. É. João pode até não ter raiva de mim, mas eu tenho dele. Então, eu carrego isso comigo. Quando eu desencarnar, eu vou Você que levar está comigo. algemada a ele. Eu vou levar tudo. Por isso que o amor também. O amor que eu dei, o que eu tenho, eu te dou. Se eu dou amor, o amor sai de mim. Esse amor vai continuar saindo de mim, onde eu estiver. Então, momentaneamente, estamos na carne, com os quais temos compromissos de fraternidade, temos que aprender a amar aquele que pisa no teu calo, aquele que não te aceita. E você Jesus não me dá pode se dar paciência. muito tempo para ficar com essa raiva do outro, tem que resolver. Como eu aprendi com a minha Jesus me professora dá. Nilce, ela diz, né, que a gente, enquanto estás a caminho, resolve. E não dê muito tempo para a sua personalidade atual. Ela falou que se dá 5 dias, no máximo, para ficar aborrecida com alguém. E depois volta a falar, tentando reverter, né? Porque a gente não pode se dar esse luxo de deixar o ego dominar o self, né? Como é que é isso? Né? Cuida de viver com Funciona. eles em clima de saúde espiritual e de paz, aproveitando cada instante para aprimorar os sentimentos fraternos, promovendo-te, afeiçoando-te, libertando-te, porque chegará um momento em que te separarás do seu convívio físico. Essa questão do ego, o ego... O amor é liberdade, né? Nós somos seres espirituais numa jornada terrena. Carnal. Então, nós estamos nessa jornada para aprender a amar. Mas nós somos seres espirituais. Tendo uma experiência carnal. Então, vamos aprender a amar esse chato, essa chata, esse que pisa no teu calo, faz o esse que você pode. aceita. Se não conseguir muito, engole a água da paciência do Chico. Com Enche certeza. a boca de água. No começo é mais difícil, mas com treinamento, não é, Márcia? Você xinga alguns palavrões, mas daqui a pouco você já está não xingando mais tanto. Daqui a pouco você deseja amor. Assiste lives do Dr. Alberto Almeida, da Ana Tereza Camasmi. Assiste aos nossos momentos com Joana anteriores, que fala de saúde espiritual, de amor a si mesmo. O Marlon Rei, que dá também.
todos esses que estudam, que Sérgio trabalham, Lopes, adoro. né? Sérgio Lopes. Aquela E a Cristiana Janine. Beira. Cristiana Beira também eu acho que é do Rio, mas ela faz trabalho com Joana. Então, vamos para o próximo. Assim agindo, enfrentarás melhor o momento da desencarnação, quando algum deles antecipar-te na viagem de retorno à pátria espiritual. Saberás envolvê-lo em lembranças felizes, de forma que se sinta amado e agradecido pelo tempo em que esteve contigo na vilegiatura carnal. Por tua vez, se fores aquele que deverá despojar-se da matéria em primeiro lugar, estarás em paz de consciência, em condições de avançar no rumo da imortalidade, rico de alegria pelos deveres que foram cumpridos, pelos labores executados, pelo conhecimento adquirido, que esculpirás no âmago do ser. Ou seja, se você está com paz de consciência, vai estar tudo certo. Se for o primeiro aí, vai estar tudo em dia. E se for o outro, você vai estar preparado para se despojar disso, não é? É o esforço que a gente faz, é um processo, Diariamente, né? Assim que ela estava falando, nesse exercício, né? é um exercício. Aí eu gosto também de usar o termo personal trainer, porque o, o obsessor, o opositor, aquele que você deve, digamos que tu deva, o teu agiota, você pegou uma grana e ele fica te perseguindo e tu não consegue pagar. Essas pessoas são os nossos personagens trainer. Quando você fica Que devendo molda o muito, nosso caráter, né? quando você fica devendo muito para a lei de Deus, você magoou muito a pessoa, ela vai te cobrar. Ela é aquela que vai te perturbar, vai te cobrar, vai falar muita coisa para você. Porque o que eu fiz para ela? A gente não falou do esquecimento? É melhor Pode você não ser nem agora, foi saber. antes, outra vida. Melhor tu, Porque essa melhor tu pessoa nem me saber. persegue. Melhor tu nem saber o que tu fizeste para ela. Encara que se Deus é misericordioso, justo e bom, E se essa é a sua melhor encarnação, tá no lucro. se a pessoa está te cobrando alguma coisa, cobrando paciência, se ela está fazendo tu como saco de Observa. pancada, é que tu deves alguma coisa para ela, alguma coisa. Então, durante a vida, para a gente ter uma boa morte, né, vamos Tem uma boa vida. ter uma boa vida, como disse Confúcio. Tem uma frase aqui que eu peguei de Emmanuel, é do livro Emmanuel, que é excelente. Olha aqui. Os que vivem com mais dedicação às coisas do espírito, não está no PowerPoint. Fala aí. Os que vivem com mais dedicação às coisas do espírito, esses encontram maiores elementos de paz e felicidade no futuro. Para eles que sofreram mais em razão do afastamento da vida mundana. Então, você já está se privando desse hedonismo, desse materialismo, desse utilitarismo. Já é um aprendizado. Olha aí, a morte é um remanso de tranquilidade e de esperança. Encontrarão a paz ambicionada nos seus dias de lágrimas torturantes. Então, quando você acha que está fazendo sacrifício, está todo mundo na praia, está todo mundo na micareta, como diz o Rossando Klingen, que ele, quando tinha 18 anos, ele só queria ir para micareta. Está todo mundo na pancadão, está todo mundo no rave, bebendo toda, cheirando, fazendo mil loucuras. Vai fazer um trabalho voluntário. E tu gasta estás seu em tempo de casa forma orando, útil. ou tu estás fazendo coleta para mandar para o Rio Grande do Sul, ou tu estás fazendo Ou como voluntário mesmo. voluntário, cesta básica.
Então, como ele diz aqui, o Emmanuel, Cobertores, que agora está frio. eles se dedicam às coisas do espírito. Tem um Esses grupo de jovens, eu encontrarão. achei muito legal o projeto de uma igreja. Olha o que eles fazem com os jovens. Eles mandam para a comunidade mais próxima da igreja, dão todo o material para construir uma casa. Isso é em São Paulo. Eles fazem um mutirão, é a igreja católica, fazem um mutirão com o grupo jovem, que não tem muitos, então eles aproveitam a ensinar coisas positivas. Não tem aquele grupão, então pega os poucos que tem, leva com os adultos para aprender, ó, vai ficar com um engenheiro, vai lá. Tá, vai vestibulando, vai lá. Aprende engenharia, aprende lá. Como é que ajuda? Legal. E eles têm uma solicitude, Deve ser sabe? uma Eu ONG, gostei. deve ser uma ONG da Igreja Católica, né? Da igreja, é. Fazendo casas. Isso é É, muito igreja católica. interessante. Muito Tem legal. muito Olha, tanta casas gente que morava no pré-fabricadas. barraco, aquele barraco de madeira, que com a água, com as chuvas, e só chover que leva. Não tinha nem um chão para dormir. Dormiam na Até, terra. olha lá. Então, até Falta no de caso dignidade, né? de uma morte violenta, você não vai sofrer a violência. A gente sabe pela literatura espírita que muitos daqueles mártires foram retirados antes do fogo, da Antes. fogueira. Então, uma desencarnação num acidente, você sai do corpo. Você vai estar lá fora, você nem. Então, quantas situações a gente já viu? Tem um testemunho, não sei se é em palestra do Divaldo, que fala de uma criança, eu acho que é do Divaldo, fala de uma criança que o marido teve uma amante, a amante não se conformava, porque ele queria voltar para casa por causa da filha. Aí a amante resolve pegar a filha, tu lembra dessa história? Pega a filha que era amada por ele. Ah, sim, lembro. Pega na escola e mata a menina. Aí tem uma comunicação que a menina estava com a avó e ela só se lembrava que essa fulana foi pegar ela na escola, mas ela não sofreu. Ela não sofreu. É. Ai, Ela olha que não bênção. Olha, então, do jeito que a gente vive, a gente está cultivando uma boa morte. Né? Quando ele fala aqui, o Emmanuel, vamos gravar essas palavras. Os que vivem com mais dedicação às coisas do espírito, esses encontrarão elementos de paz. Então, o nosso desencarne vai ser menos sofrido, vai ter menos. A gente já está vivendo para o amor, para a caridade, para a tolerância, para a fraternidade. A gente já está vivendo para a indulgência, para a misericórdia. A gente já está perdoando 70 vezes 7. O perdão começa conosco. O perdão começa em nós. Então, é por aí que vem. A morte, ela não escolhe. Nós estamos plantando o que a gente vai colher. Né? Então, se fores aquele que deverá despojar-se da matéria em primeiro lugar, estarás em paz. Estarás em paz, em condições de avançar no rumo da imortalidade, rico de alegria pelos deveres que foram cumpridos, pelos labores executados, pelo conhecimento adquirido. Então, vamos fazer o bem, vamos encarar a vida como sendo uma passagem de bondade, de misericórdia de Deus. O que eu estou fazendo da minha vida? Qual o sentido da minha vida? O que eu faço que é bom? Passa para o próximo, querida. Já vai lendo e comentando, Márcia, a gente está no tempo esgotando. Nunca te rebeles com a presença da morte no teu caminho evolutivo. Trata-se de benfeitora nobre, que contribui eficazmente para o desenvolvimento espiritual de todas as criaturas. Então, a morte, no caso de São Francisco de Assis, né, tudo tem uma razão, ela coloca aqui... Tudo na vida é educativo, gente. Trata-se de benfeitora nobre. Benfeitora nobre. Benfeitora nobre, assim como as doenças.
Se a pessoa está sofrendo, ela está querendo o desencarne. É. Porque as dores atrozes, Dose. a angústia, né? O que a Então, gente não pode é antecipar isso. Tipo, eutanásia. É contra a lei de Deus. A gente mas está até o devendo. caso da antecipação, cada caso é um Mas é um caso. caso. Porque se Não a é tudo pessoa não generalizado, sabia, não, gente. não, se a pessoa não sabia o que ela estava fazendo, ela já estava. Os males estão perdoados, mas se você É, faz na intenção de. não, Aí se complica com a lei. e se você é jovem e você quer tirar a sua própria vida porque tu não estás por causa fútil, por Também. vício, por vaidade, você rompeu um relacionamento, você quer tirar a vida porque rompeu um relacionamento. Então, é diferente de quem está sofrendo dores atrozes. Atrozes. Tipo aquele seu familiar. Então, ela interrompe o curso longo do sofrimento. Quantos familiares nós já tivemos? Não, olha, a minha mãe conta que ela teve um tio que teve cirrose. Ele era irmão do meu avô, eu acho. Irmão do meu avô. O sofrimento dele com a cirrose saía pedaços do fígado. Sabia disso? A cirrose é. Então, antes de beber todas. Ele lacrimejava sangue pelo nariz, pela boca. Olha, era um terrível. Ele tinha pânico com esse negócio de ver sangue, né? Ele ficava pior do que já era doença. Então, a morte aí é uma bênção, olha, ela interrompe o curso longo do sofrimento, concedendo libertação àquele que se encontrava aquilhoado à dor. Eu tinha falado para Carla, mas eu só vou citar. Citar. Tem o caso do livro Céu e Inferno, de uma viúva. É interessante, a viúva Fulon. O nome de solteira dela era Olis, porque ela ficou viúva, teve que se manter, e ela fazia miniaturas, e ela foi perdendo a visão, então ela já não podia mais fazer o artesanato. Quando ela desencarna, no caso do livro Céu e Inferno, ela é uma pessoa feliz, porque ela só fazia o bem. E ela ficou também, quando ela desencarnou, ela ficou encantada de retornar à visão. Então, a pátria espiritual, o bem que você faz, né? As pessoas que perderam a visão, a pessoa que perderam os movimentos do corpo, na pátria espiritual, tudo isso volta. Não, o Divaldo conta que ele encontrou o gigante deitado, o Jerônimo Mendonça, e que ele estava com todas as funções. Muito lindo. Era momentâneo. A morte, as doenças são limitantes aqui. No espírito, não. Aqui, né, do outro lado. Então, a vida espiritual, olha aí, ela está te prometendo felicidades. Também tem uma palestra, não me lembro de quem é, que fala que todos os evangelhos terminam com a ressurreição de Jesus, com Jesus vencendo a morte. Então, olha aí, aqui, eu não sei, eu já li todo esse slide, olha aí, eu próprio me corto. Voltarás a relacionar com aqueles que fazem parte da tua agenda de afetividade. Eles não desaparecerão do teu círculo, porquanto estarão inscritos como membros da tua família espiritual. Por isso, não se encontram ao teu lado por acaso. Acaso não existe. Por circunstância prevista pela divindade. Quando se adquire a consciência perfeita dos valores terrenos e daqueles espirituais, pode-se viver com mais alegria e intensidade, em face da certeza que nada se destrói, nem os amores deixam de existir, somente porque se romperam os laços materiais. Vive o céu na terra, traz o paraíso de Deus para o teu dia a dia,
Faz da tua vida um jardim florido, nem que seja da tua imaginação, nem que coloca passarinhos na tua imaginação. Quando for dormir, imagina que tu está num campo florido da Toscana, né, num campo de lavanda, num campo de girassóis do sul da França, né? Ou tu entra num quadro de Monet ou num quadro de Van Gogh, né? Vamos sonhar com a felicidade, fazendo bem sem ver a quem, sorrindo para o porteiro, sorrindo para o gari, ajudando as empregadas que trabalham na tua casa, perguntando pelas dores, vai visitar os órfãos, vai visitar os enfermos nos hospitais de câncer, e por aí vai. Traz o céu para o teu dia a dia. O próximo, querida. Não está indo? Tá indo. Não, tem calma. Uma música do Padre Marcelo. Eu não sei, né? Se é o céu. Como é que é? Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Desceu, Mas sei que está cheio de anjos de Deus. Muito linda essa música, muito linda. A fim de que possas fruir do verdadeiro amor daqueles às quais te afeiçoas, cuida de crescer interiormente, acendendo a luz da sabedoria no hino e permitindo que ela derrame claridade em tua volta. Eu sempre digo, aqui, a Lures, sempre digo que quando meu pai desencarnou, eu fiquei tão preocupada com ele do outro lado, porque ele se dizia ateu. Então eu disse, eu tenho que melhorar, porque eu quero que a minha prece ajude meu pai. Aí eu me lembrava dos livros do André Luiz, daquela prece refratária daquela garota. Então, aí eu digo, meu Deus, a minha oração tem que ajudar o meu pai, eu não sei onde ele vai estar. Ele dizia que Deus não existia, ele dizia que a religião era ópio do povo. Olha lá. Mas é porque ele talvez compreendesse a religião com a lente da realidade, do raciocínio. Sim, ele via que tem muitos ateus que têm o coração bom. Não, meu pai era ótimo. O enterro dele, o que tinha de gente que vinha dizer. Dizem ateus que não conhecem realmente, né? Ele emprestava dinheiro. Não, mas ele dizia. Teve um cachorrinho da nossa família, a Júlia, tipo na década de 90. A Júlia desapareceu. Eu estava em Belém, eu comecei a orar para São Francisco, até São Lázaro, eu coloquei anúncio em rádio. Ela fugiu, a cadelinha, Micra, pequenininha, ela fugiu no subúrbio do subúrbio do subúrbio, perto de uma rodovia. Não me ligaram, eu não achei a cadelinha. Aí o papai dizia, começa a acreditar nos teus espíritos. Esses teus espíritos ajudaram a tu encontrar a cadelinha, porque eu chorava todo dia pela cadela. Chorava. E aí o papai dizia, meu Deus, essas rezas tuas funcionam. Eu digo, papai é Jesus. Eu pedi para São Francisco, eu pedi para São Lázaro, eu pedi para uma falange dos protetores dos animais. Então, olha lá. Então, vamos viver bem. Quanto mais estejas iluminado, melhor poderás ajudar e libertar os teus afetos. Olha aí, por isso que eu falei do meu pai. Porque a tua prece vai ajudar os teus familiares. Sim. Por qualquer razão, se permaneçam na escuridão, porque não eram rei da cocada, faziam besteira, na perturbação defluente das paixões e dos enganos. A gente pode ajudar porque a gente viveu bem. Desse modo, tenha em mente que a morte é instrumento de vida e jamais de extermínio, como alguns, infelizmente, a consideram, né? A fogueira eterna. Como é a mármore do inferno, ardendo mármore do inferno. Mal sabe. É complicado, mas a gente não pode, né, julgar, porque cada um sabe o que faz. Olha aí Jesus nos abraçando, nos esperando. Não, pode ir para esse outro, pode ir para esse outro. Toda a doutrina de Jesus, rica de amor e de sabedoria, perderia o seu sentido e o seu profundo significado psicológico
se tendo ocorrido a sua morte, não houvesse logo depois a sua glória, a ressurreição. Assim também acontecerá contigo e com todos aqueles que fazem parte dos teus relacionamentos, bons ou maus, porquanto eles ressuscitarão. Vive, pois, confiante em Deus e cresce espiritualmente, a fim de que no momento da tua morte, logo comece a tua ressurreição em triunfo. Muito lindo Belíssimo. isso. Aí ela termina o capítulo, né? O capítulo aqui do livro Libertação do Sofrimento, ela termina com isso, né? E aí vimos, eu estava escolhendo entre Mateus, né? E eu peguei o Marcos, e peguei uma imagem do Pensado no de sepulcro. Mateus, mas o de Marcos é ótimo também. Eu peguei uma imagem do sepulcro vazio, né? Muito, muito lindo, muito significativo Muito isso. significativo. Quer ler aí? Na madrugada de domingo, Jesus ressuscitou, e a primeira pessoa que o viu foi Maria de Madalena, de quem tinha expulsado 7 demônios. Ela veio ter com os discípulos que estavam tristes e chorosos e anunciou-lhes que tinha visto Jesus, que se encontrava vivo, mas eles não acreditaram. Está em Marcos 16, versículos de 9 a 11. Mas é legal a história, né? Porque ela chega querendo arrumar o que tinha que trocar, passar o perfume, o bálsamo no corpo, né? E ela chega, já está aberto o túmulo, aí vê o jardineiro. Isso quem conta isso é a Amélia Rodrigues, não é? Ou não? Mas em outros Outros também falam, né? evangelistas tem a história mais completa, que aparece 2 anjos, depois aparece ele, Jesus fala com ele. Jesus fala com a Maria, né? Uhum. Ele fala... Maria, por que estás a chorar? Não, que ele está de costas, aí ela fala, jardineiro, viste alguém levar o corpo do mestre? Aí ele, Maria. Aí ela reconhece a voz e sai correndo. Porque ele estava diferente. Né? Ele estava diferente. Estava luminoso. Então, é isso, é a fatalidade da morte que a gente tem que desmistificar, que a gente tem que parar de sofrer. A verdadeira vida, na verdade, a vida é sempre eterna. na carne ou no espírito. A vida ora continua. Cá, ora lá, mas sempre vida. A vida continua, é sempre vida. É sempre vida. A gente não vai deixar de viver. A gente não vai deixar de viver. Então, eu estou Márcia, mas eu fui outras pessoas. Tantas. Então, eu sou o somatório dessas personalidades, mas o meu espírito, eu sou única. Com essas vivências. Então, por isso que quando a gente nasce e se descobre com tendências, de onde eu aprendi isso? O famoso filósofo amado, querido Sócrates, que não escreveu nada, quem escreveu foi o discípulo dele, Platão. Sócrates realizou, refletindo que ele não tinha aprendido essas coisas que ele falava na vida que ele estava vivendo, que ele tinha aprendido em outras vidas, porque ele sabia muito de várias vertentes. Ele era um gênio, ele era o homem mais sábio. Então, ele dizia, eu aprendi em outro lugar. Então, nós que trazemos conhecimentos, tendências, a gente já morreu várias vezes. A morte é uma transferência. Vamos tentar não sofrer por antecipação com a morte de um ente querido. Lógico, se perder um filho, perder uma mãe, perder um pai, perder um irmão, perder um marido, dependendo da quantidade do amor, perder uma sobrinha, um sobrinho. Eu perdi um sobrinho, né, também em 2019. Depois perdi prima em 2021 com a Covid, depois com câncer. Quantas pessoas? Já perdi professor.
Na verdade, a gente vai vivendo, né? A vida é isso. E como diz Divaldo Pereira Franco, ninguém perde ninguém, né? A gente perde a bolsa. Ninguém é objeto para ser perdido. Está todo mundo aqui, gente. Ora aqui, ora lá. Estamos juntos. E eles tendo a permissão e a gente tendo a permissão, nós nos encontramos em sonho. Então, a ressurreição para os católicos, para nós, né, a gente pode usar o termo ressurreição, que está no Novo Testamento. Jesus encarnou, Filho de Deus, governador do planeta, encarnou para nos ensinar a amar e para mostrar que o reino dele não é deste mundo. Então, que estamos aqui de passagem. Eu amo esta frase do Pierre Teilhard de Chardin, que nós estamos numa jornada no corpo, mas nós somos espíritos imortais. Espíritos em jornada. No corpo, momentânea. Momentânea. Então, quer falar mais alguma coisa? Não, quero dar boa noite a todos. Então, nos encontramos na próxima semana. Qual vai ser o tema mesmo, Márcia? Que eu esqueci. É o próximo capítulo. Jesus, vamos falar de Jesus. A glória. Jesus. A estrela de primeira grandeza. A estrela de primeira grandeza. É o próximo capítulo do Libertação do Sofrimento. Do sofrimento. Espero que todos pensem um pouquinho para fazer o exercício de Joana, cada dia tentando se pensar um pouquinho mesmo sobre a morte, a gente se colocar como já estando lá, o que eu pensaria, né? A gente deixar tudo em dia dentro de nós, atualizar diariamente, né? Estando em paz com o seu trabalho. Será que eu estou realizando um serviço que está me causando prazer? Ou se não, procurar para tentar estar em paz quando você passar. Ou está pronto para quando um de seus familiares ou amigos desencarnarem, né? A gente, geralmente, que é o espírita, a gente é o esteio dali, né? A gente tem que estar bem, mas diz a Ana Teresa que, às vezes, é fuga. O Marlon também disse isso, que, às vezes, a pessoa diz que está bem, porque espírita não chora. Ela, não, eu choro muito, chorei muito pelo meu filho. Não adianta, reter a emoção. É saudável você trabalhar colocando para fora. Trabalhar o luto, ele tem 5 fases. Entendeu? A aceitação é a última. A gente tem revolta, a gente tem... Porque a gente sente falta do convívio, é normal. É humano. Vamos orar, mas mais uma vez, boa noite, até a próxima semana. Até a próxima. Jesus vive. É a melhor notícia. Jesus vive. E somos apaixonadas pela doutrina espírita, por Kardec. Pode você aí. Pode começar, já vou entrar na prece. Vamos entrar na prece, agradecendo, com o coração cheio de gratidão a essa doutrina maravilhosa, codificada por Allan Kardec, que vem dos espíritos que trouxeram esmiuçado o Consolador prometido para nós compreendermos, retermos, aceitarmos, abraçarmos as parábolas de Jesus, todo o conhecimento cristão que, de uma certa forma, já estava conosco na primeira revelação. A gente vai aprimorando o caminho para Deus. Jesus veio fazer as boas novas. Aí vem Kardec dizendo, ele vive e nós viveremos. Traz mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo de Santo Agostinho, de Joana de Ângeles, mensagens de São Vicente de Paula, do apóstolo Paulo, tantas mensagens enriquecedoras de Lacordaire, de Sanson, e quantos, uma rainha de França, que fala que do outro lado da vida, ela não era mais rainha, porque os que serviam ela
estavam muito melhor do que ela, porque a bondade no coração, todo o bem que fizeres, é o teu passaporte para o outro lado. Vamos orar com Jesus, vamos pedir a Jesus, vamos agradecer a Jesus, conversando com Jesus. Ó Mestre querido, Senhor de nossas vidas, nosso pastor amoroso, nós te amamos, Senhor Jesus. Nós não te vemos, mas nós te buscamos. Vamos te buscar para sempre. Queremos, Senhor Jesus, que a tua paz esteja nesse mundo, que as guerras acabem, que os sofrimentos acabem, que os sofredores do corpo e da alma te busquem. Ó Senhor Jesus, tu para muitos és a chave da vida, és a porta, és a cruz, és o amor. Venha estar conosco, Jesus. Envia teus anjos para a Ucrânia, envia teus anjos para Gaza, para Israel, para o continente africano, para aqueles que passam fome e frio. Senhor, cuida das tuas igrejas, de todas as religiões. Fortalece os pastores, os padres, os palestrantes espíritas. Fortalece, Senhor, todos que trabalham em nome do bem, para o bem. Vem estar conosco, Jesus. Esperamos que tu venhas, mas sabemos que nós é que temos que melhorar. Nós é que temos que aceitar se a morte chegar, se o frio, a fome, o desespero nos alcançar, que tu, Senhor, venha nos consolar, que a tua prece seja a minha prece, que a tua oração seja a minha oração. Senhor Jesus, de braços abertos, de coração aberto, traz o lenitivo para as dores das crianças, das mães que perderam os filhos, dos filhos que perderam os pais. Ó Senhor, Criador, sê conosco, Mestre, hoje, agora, para todo sempre. Obrigada, Jesus amado. Obrigada. Uhum. Ai, não terminei de colocar um negócio, peraí. Opa! Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.